Fala, meu povo, seja bem-vindo a este canal, a partir de hoje com um novo quadro, o Contexto Bíblico. Este aqui é um quadro para ajudar você que, se por acaso chegou no fim da semana, não estudou a lição e quer saber o que vai rolar no sábado, você vai poder entender os principais pontos aqui da lição da semana. E você que estudou vai poder rever e tirar algumas ideias também para os seus comentários no sábado. Então vem comigo e vamos juntos analisar os principais pontos da lição dessa semana. No sábado nós vemos essa tirinha aí mostrando um homem derrubando uma cerca e se deparando com um touro. A cerca estava lá por algum motivo e destruí-la sem saber por que ela foi feita representa um perigo em potencial. O texto-chave, Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4, mostra o prólogo do livro com o objetivo de declarar a supremacia de Jesus e a revelação máxima de Deus. O Filho de Deus, por quem Deus fez o universo, sustém todas as coisas pelo poder da sua palavra. No domingo percebemos o caos e a ausência de ordem. A ordem segue critérios, padrões e regras pré-estabelecidas, assim como vemos na criação em Gênesis capítulo 1. Depois do pecado, nós passamos a ver em ação o princípio da entropia, ou seja, as coisas passaram a se mover naturalmente para a desorganização, gerando decadência, destruição, morte e caos. O livro de Hebreus começa dizendo que Jesus ele é o criador e sustentador de todo o universo. Através da sua palavra, tudo se fez e tudo se sustenta. É disso que se trata a lição dessa semana. Quando seguimos a palavra de Deus, podemos experimentar uma reversão das consequências da entropia. Seguir a Bíblia é sinônimo de restauração. Já na segunda-feira, Gênesis capítulo 1 mostra como Deus usou critérios cheios de propósito e intencionalidade para formar a terra. Essa capacidade de estabelecer regras, limites e fronteiras pelo poder da palavra mostra que a organização faz parte da natureza divina. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, também temos essa habilidade de manter a ordem e a harmonia quando seguimos as orientações de Deus. Caso contrário, o ser humano não teria sido incumbido de ser o cuidador do jardim. O problema é que a desobediência causou uma reversão no processo de organização. Quando o ser humano usou sua liberdade para cruzar a fronteira dos limites divinos, falhando em seu teste de fidelidade, a entropia passou a fazer efeito, levando a humanidade a um verdadeiro caos. Avançando na terça-feira, nós vimos que todos os elementos da criação foram estabelecidos para proporcionar e manter harmonia, beleza e funcionalidade. Adão e Eva sabiam que qualquer violação poderia acarretar em consequências terríveis. Em Gênesis capítulo 3, eles cruzaram essa fronteira. Deus alertou que eles não deveriam tocar no fruto. Essa limitação era, na verdade, um lembrete da propriedade restrita de Deus. Ao tocar e comer do fruto, eles agiram como proprietários, colocando-se numa posição que era exclusiva do Criador. E como consequência, perderam a posse da propriedade divina e o resultado foi a decadência e morte. Os limites estabelecidos por Deus são um presente para o nosso bem. Quando respeitamos, reconhecemos a soberania e propriedade do Criador, revelando nossa fidelidade a Ele. Quarta-feira é dia do hipertexto e vimos 7 textos aqui importantes para discussão. Se liga aí, o primeiro texto foi Gênesis capítulo 1, verso 26 a 29. Criado à semelhança do Criador, com capacidade de organização, é assim que mostra esse texto. Por isso que Deus ele os escolhe o homem e a mulher como mordomos da terra, onde deveriam dominar, governar. O segundo texto apresenta o jardim, um presente que estava sob o cuidado do primeiro casal. No meio do jardim haviam 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa eles não poderiam tocar, pois não pertenciam a eles. O terceiro texto apresenta a lei, que deveria ser guardada por amor a Deus.
uma verdadeira representação de fidelidade e ação divina no meio do povo. O quarto texto, Malaquias 2,16, apresenta uma alerta quanto à infidelidade. O quinto texto apresenta Deus como proprietário de todas as coisas, mas apenas pede que a gente separe uma parte, o dízimo e a oferta. Tocar no que não lhe pertence é roubar a Deus. Já o sexto texto fala para não profanar o sábado, porque ele pertence ao Senhor. O Senhor nos deu 6 dias, mas o sétimo pertence a ele. E o último texto apresenta um texto muito conhecido de todos nós, né, falando que o salário do pecado é a morte, e apresenta a dádiva divina. A questão que fica é como relacionar esses textos com o texto-chave da semana, Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4. Cristo, ele é a representação da dádiva ao nosso alcance. Ele é a revelação máxima da graça divina que está à nossa inteira disposição, sem restrições. Na quinta-feira nós vimos que Adão e Eva não tinham nada com que se preocupar. Eles viviam em um elevado senso de autoestima e prazer, mas a serpente plantou no coração do primeiro casal a dúvida. A dúvida gerou desconfiança, que fizeram eles questionar sobre a própria liberdade e a bondade divina, e assim eles desprezaram a orientação de Deus. Já alienados, colocaram o eu em primeiro lugar e decidiram pelo erro. Essa é a essência do pecado. O desejo de colocar o eu em primeiro lugar. Por amor, em vez de remover Adão e Eva da equação, Deus ele decidiu remover a si mesmo de sua posição exaltada, morrendo a nossa morte e sofrendo a nossa dor, para assim redimir a raça humana. Esse plano ele foi oferecido ao casal imediatamente depois do pecado. O primeiro doador providenciou a primeira oferta. Vestes de pele para cobrir a sua nudez causada pelo pecado. Aqui na sexta-feira nós encontramos algumas citações interessantes da escritora Ellen White, das quais eu destaco uma que me chamou muito a atenção. O princípio que se vê em todas as relações de Deus é esse. Ele dá tudo que o ser humano precisa para ser feliz. Ele somente pede que a gente reconheça nele o dono de todas as coisas e nós como seus administradores. Não tocar no que pertence ao Senhor é a prova da nossa gratidão e lealdade a Deus. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a você ter ficado aqui nesse vídeo. Compartilhe com as pessoas para que outros também possam ouvir esta mensagem e também tenham o que dizer e o que compartilhar na hora da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe você e até mais.